Cuba era uma colônia espanhola. Em um certo dia, um navio americano é afundado próximo a Cuba e a colônia recebe acusações pesadas dos Estados Unidos. Eles alegaram que Cuba foi o responsável e que o navio teria sido afundado por uma mina aquática cubana. Assim começa a Guerra Hispano-Americana. Nessa guerra, a coroa espanhola é derrotada e, além disso, perde as ilhas do Havaí. Com isso, os Estados Unidos declaram a independência de Cuba. Eles ocupam militarmente a ilha e aprovam a chamada Emenda Platt. Essa emenda concedia aos americanos os direitos de interferir militarmente em Cuba e exercer uma restrição das relações comerciais com os outros países. Somado a isso, as melhores terras de Cuba estavam sendo reservadas aos americanos para a prática de seu agronegócio. Os cidadãos cubanos estavam na miséria. Com isso, podemos ver a reação nacionalista. O objetivo dos nacionalistas era alcançar o poder através de um presidente que defendesse os interesses cubanos e não apenas aqueles ligados aos americanos. Para contra-atacar os nacionalistas, o presidente Fulgêncio Batista realiza um golpe de Estado e implementa uma ditadura em Cuba. Os nacionalistas, por sua vez, tentam uma reação quando Fidel Castro e seus homens assaltam o quartel para conseguir mais armamentos para seu grupo e fortalecer sua causa. O assalto fracassa e Fidel é condenado ao exílio no México. Lá, ele conhece Che Guevara, um de seus maiores aliados. Após isso, o grupo de revolucionários volta a Cuba e realiza uma série de ataques estratégicos para enfraquecer o governo, além de sequestrar grandes personalidades locais. Após isso, as forças nacionalistas ainda conseguem uma grande adesão do grupo de camponeses. No dia 1º de janeiro de 1959, ocorre um dos principais marcos da Revolução Cubana, a tomada de Havana. Nesse episódio, Fulgêncio Batista foge e sobe ao poder o governo das forças nacionalistas. Fidel Castro assume como primeiro-ministro e promove já grandes reformas em Cuba. Algumas delas são a reforma agrária, a nacionalização da economia e a alfabetização do povo. Algum tempo depois, durante a Conferência dos Estados Americanos, os Estados Unidos expulsam os representantes cubanos da reunião. Não bastando isso, Kennedy, o presidente americano da época, ordena um ataque ao governo nacionalista de Cuba para derrubá-lo, com diversos soldados extremamente qualificados e armados, liderados pela CIA. Esse evento ficou conhecido como a invasão da Baía dos Porcos, e foi a primeira grande derrota dos americanos. Em um contexto de Guerra Fria, Cuba fez a mais óbvia escolha e se aliou à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou União Soviética, se tornando comunista e entrando em diversos blocos socialistas. Para escapar do bloqueio econômico dos Estados Unidos, Cuba faz um acordo com a União Soviética para instalar mísseis nucleares soviéticos em suas terras. Ao descobrir essa manobra, os americanos ficam completamente surpresos e já reagem realizando um bloqueio naval na ilha de Cuba, levando ambos os lados a quase dispararem seus mísseis e começar uma guerra nuclear de alcance mundial. Esse foi o momento mais próximo que a humanidade chegou da Terceira Guerra Mundial. A União Soviética argumentou que o posicionamento dos mísseis em Cuba foi um movimento em retaliação ao estabelecimento de uma base de mísseis da OTAN na Turquia, também muito próximo ao território da União Soviética, assim como Cuba era próxima dos Estados Unidos. Esse episódio ficou conhecido como a Crise dos Mísseis de Cuba e durou por 13 longos dias de conflito. Após isso, os governos soviético e americano chegaram a um acordo em que a União Soviética ia retirar os mísseis de Cuba e os Estados Unidos não ia mais interferir com o governo de Fidel Castro e iria retirar os mísseis da Turquia.